com uma necessidade que achei que havia de escrever o que tinha sido feito até agora na agricultura biológica, sobretudo quando ia falando com algumas pessoas que iam dando umas ideias e que falavam de umas coisas que tinham passado, mas depois ia-se procurar continuidade dessas histórias que se iam falando e não havia, e não se sabia exatamente quem... Não havia continuidade da história, não sabia exatamente quem é que tinha feito algumas coisas. Portanto, foi um bocadinho a tentar colecionar essas ideias que surgiu. Não quero. Que surgiu a ideia de fazer o livro e de passar para papel essas histórias todas. Assim, de uma forma muito breve, o que fiz foi tentar pegar em algumas referências que existiam, tentar explorá-las. Depois fui tentar falar com algumas pessoas que participaram ativamente nessas histórias. Algumas já não foi possível falar, mas ainda falei com muitos. Ainda falei com algumas 50 ou 60 pessoas. E pronto, foi-se construindo este livro. Enfim, não tem só a história da agricultura biológica em Portugal, mas tem a grande parte da história da agricultura biológica em Portugal. E depois também, para além das histórias, ainda pedi a cerca de 30 ou 40 pessoas para escreverem um pequeno trecho sobre a forma como viveram estes acontecimentos. Não foi mal, consegui 16 textos, que aparecem num capítulo que se chama Retratos, em que as pessoas escreveram o que lhes apeteceu, sobre a altura que lhes apeteceu, não da forma como lhes apeteceu. Algumas por acaso coincidiram na história que contaram e acaba por ser engraçado, são duas visões não muito diferentes, mas um bocadinho diferentes da mesma história. Depois também houve outras que não quiseram escrever e que não lhes apeteceu escrever e portanto ficou assim. A parte mais difícil depois de fazer o livro foi arranjar as pessoas que viessem apresentar o livro. Portanto, a semana passada já fez uma apresentação em Lisboa com o António Mexia e o José Carlos Ferreira e desta vez consegui enganar o Alfredo e o Zé Amorim para virem apresentar o livro. Portanto, é por isso que estão aqui e vão dizer o que lhes apetecer sobre isto. Também tinha pedido ao professor Lopes Aleixo, mas o professor Lopes Aleixo, que está escrito no livro, que é o arado que abriu as terras da agricultura biológica. Foi dito numa ata de uma Assembleia Geral da Agrobio, que é o arado que abriu as terras da agricultura biológica do Ministério da Agricultura. Mas pronto, por questões de saúde não pôde fazer a apresentação, mas pronto, o Alfredo e o Zé farão a apresentação. Muito obrigado. Por acaso não combinámos quem é que apresentava primeiro? Alfredo. Depois apresenta primeiro. Então, eu queria começar por agradecer o facto deste livro ter sido escrito. Acho que é mesmo muito importante para nós não podermos demitir-nos de escrever a história. Já sabemos que a história é escrita por muita gente, nós normalmente aqui não somos seguramente neste momento os vencedores, e por isso o ter uma história de parte escrita pelos não vencedores é muito importante, é um contraponto. E acho que esse é uma primeira grande bondade deste livro, e queria agradecer ao António. Isto é um esforço enorme. Nós normalmente não percebemos a importância de servir a humanidade, de servir a sociedade, e o António com este exemplo
está claramente a fazer. Agradecer o livro que eu acho que é muito importante para todos nós, para aqueles que acreditamos na agricultura biológica, mas para todos os outros, para as novas gerações, para... É também importante dizer-vos que eu queria também agradecer a oportunidade de ter escrito o prefácio. Não tenho muita facilidade em escrever, mas fiz o meu melhor e fui tentar perceber o que é isto da agricultura biológica e de onde é que ela veio também. E sem querer alargar muito, eu acho que tem muito que ver com o nome deste senhor a quem demos o nome da biblioteca, o professor Agostinho da Silva. O professor Agostinho da Silva é verdadeiramente uma pessoa que questiona a humanidade, que nos ajuda a pensar, e foi seguramente no princípio do século passado uma das pessoas que fez mais perguntas que depois levaram à agricultura biológica. As perguntas que o Agostinho da Silva essencialmente fez foram ligadas à questão da humanidade, à questão também da vida que está à nossa volta, de todo o lazer que nos rodeia, mas essencialmente uma coisa muito especial, que não é nem a crise social da humanidade, digamos assim, nem a crise da própria natureza, de todas as outras espécies, que é bom que saibamos que existe por causa de nós, mas está em crise. Há aqui uma terceira crise que o Agostinho da Silva identifica, que é a crise da relação entre nós em coletivo e tudo o resto que nos rodeia. O Agostinho é seguramente, não sei se das primeiras pessoas, mas das pessoas que em termos de obra trabalha esta questão. Como é que nós queremos, qual é a nossa fórmula de viver? Como é que nós nos organizamos? É evidente que estávamos já a sofrer nessa altura as consequências de todo um dualismo criado já há muito tempo. Estávamos a sofrer as consequências dessa crise ecológica que percebemos que vem destas três crises, volto a repetir, da crise social, da crise das espécies, do mundo que nós criámos e nós afastámos, e a tal crise de relações entre, essencialmente, se nós pensarmos bem, é uma perca de sensibilidade. Eu acho que é muito interessante percebermos a relação entre aquilo que tivemos a falar há bocadinho e o que estamos aqui a falar, porque são expressões do mesmo. A agricultura biológica, indo já para o fim, não é mais do que uma consequência deste tipo de pensamento. Não tenham dúvida que a agricultura biológica não apareceu por pessoas preocupadas com saúde, não apareceu por questões... Há uma raiz de pensamento, no meu ponto de vista, que está por trás de um determinado movimento. E depois ele tem várias consequências, uma delas, por exemplo, é a agricultura biológica, que questiona essa forma de nós nos relacionarmos, de vermos como é que olhamos para tudo o que está à nossa volta, mas aparecem outras formas, outras expressões disso mesmo. E a agricultura biológica é uma expressão, por um lado, eu acho que tímida, que ainda está numa fase muito incipiente, mas que claramente marcou este movimento, esta forma de pensar. Esta forma de pensar, eu queria perder aqui 2 ou 3 momentos. Basicamente, é bom que nós tenhamos consciência que, mal ou bem, nós pusemos fora da nossa esfera percepcional, política, sentimental, tudo o que é não humano. Nós chamamos de natureza, e criámos 2 mundos. Vamos agora para ver tempo para perceber como é que isso aconteceu, gradualmente, complexo, mas é verdade que nós hoje temos tudo aquilo que não é humano, essencialmente num quadro de paisagem, quer dizer, uma coisa anexa, que nos permite fazer algumas emoções, mas é uma coisa completamente complementar à nossa esfera, e depois é um armazém de recursos.
Basicamente é assim que nós tratamos a vida, as outras formas de vida, com uma insensibilidade total. Nós, por exemplo, se virem as expressões, a quantidade de expressões que nós usamos, és um animal. O que é que nós queremos dizer quando és um animal? O animal é a fórmula da natureza que está mais próxima de nós. Então, por exemplo, a infantilização que nós fizemos a toda a natureza, nós tratamos a natureza como adereços emocionais, mas também como criaturas só para as crianças, enfim, e depois quando nós percebemos, isto também tem que ver com toda uma abordagem quase de escravização, de domínio, que é óbvio que, como Agostinho da Silva também identifica, começa no homem ou acaba no homem, quer dizer, nós não conseguimos uma relação diferente de percepcionar o outro, e o outro aqui é uma palavra muito importante. Porque é que nós pusemos os animais e todo o mundo natural com esta palavra tão curta, mas que é o outro? O Agostinho da Silva percebe que isto está tudo muito ligado. Isto vem de no momento em que nós começamos a criar uma figura de outro para outros humanos, começamos a afastar e com consequências gravíssimas. Eu acho que é importante nós não esquecermos que todas estas expressões, depois da atuação da humanidade, têm ou devem ser enquadradas. Eu acho que aqui tem mesmo uma origem ligada com uma coisa que nós chamamos de ideias, são geradas por nós, andam por aí, mas há uma ideia, ela é concretizada, ela está escrita em vários documentos. E portanto, esta forma como essa ideia toma expressão no movimento da agricultura biológica é muito interessante, é muito... Por exemplo, eu que já apareci muito mais tarde neste movimento, não conhecia toda a grande parte desta história. Para mim é muito importante perceber aqui diferentes matizes e diferentes... Perceber que isto já começou há muito tempo, muito antes do que nós imaginávamos. E, portanto, para mim, a grandiosidade não só do movimento, mas também do livro, que é nós percebermos que temos a possibilidade de alguma maneira, reinventarmos a nossa abordagem, a nossa visão de tudo o que está à nossa volta e também estamos num momento em que estamos cada vez mais a sentir pressões para verdadeiramente repensarmos. Eu não queria alargar muito mais, mas tenho aqui, por acaso, estava a lembrar que está aqui um verso do Agostinho que, de alguma maneira, eu acho que explica muito melhor, eu, pelo menos, toda esta ideia. E, se me permitissem, eu vou terminar esta parte com as palavras do Mestre. Se eu chegar a ser de um outro, mas de mim não me perdendo, e se esse outro, todos os outros que comigo estão vivendo, não só homens, mas também os animais e as plantas, e os minerais e os ares, e as estrelas tais e tantas, terei de certo cumprido meu destino, e com que sorte, para gozar de uma vida já ressurreita da morte. Obrigado, doutor, também pelo convite, mas vai porque eu não tenho assim o dom da palavra de improviso. Tomei algumas notas do livro, que li na totalidade, embora não fosse fácil, isso foi umas noitadas valentes. E sobretudo porque não sou um grande especialista, não sou agrónomo, sou formado, não tenho licenciatura. Por outro lado, sou fã, ou até talvez um bocadinho fanático, da agricultura biodinâmica, como sabe, e a primeira coisa que queria fazer é agradecer-te, como já disse na outra cima do livro, a seriedade com que é tratado esta abordagem da agricultura, que muita gente acha fanática, como eu disse, baseada em conceitos esotéricos,
formado por um homem que também é constitucional, que foi o Rudolf Steiner. No entanto, tem o mérito, acho eu, de ter sido a mãe da agricultura biológica, porque foi a primeira manifestação que apareceu conhecida, portanto está agora a fazer 100 anos, foi em 1924. Houve umas primeiras trocas de impressões sobre o assunto um bocadinho antes, mas oficialmente foi o primeiro curso dado a agricultores pelo Rudolf Steiner. Foi uma série de 8 conferências durante uma semana, depois mais ou menos, precisamente em junho de 24, na Alemanha, aliás, é uma quinta que pertence à Polónia, e onde, digamos, expôs as bases de uma nova abordagem na agricultura que na altura estava a dar os primeiros passos da industrialização, da mecanização e, sobretudo, da utilização dos produtos químicos na agricultura, como fertilizantes, e que tinha um pouco a ver com o fim da Primeira Guerra Mundial, 14-18, porque esta conferência foi dada em 24, portanto 6 anos depois de acabar a guerra, e onde as máquinas que foram, e as fábricas que foram construídas durante a guerra, para fazer armamento e munições, na altura as munições eram a pólvora, que é formada de carvão, enxofre e nitratos, foram recicladas para o uso dos nitratos na agricultura. E então, as fábricas que não para o desemprego, portanto, tinham uma série de vendedores que convenceram os agricultores a usá-la, a usar os nitratos. E realmente os primeiros resultados foram animadores. Portanto, as colheitas cresciam mais depressa, mais pujantes, tinham mais produtividade, quer as produções vegetais, quer os animais que eram engordados para essas colheitas também cresciam mais depressa. Mas, rapidamente, ou seja, poucos anos depois, os agricultores, com bastante experiência, tinham já gerações de agricultores, começaram a perceber que aquilo não era só belo, também tinha o seu senão. E o seu senão era perceberam-se que as sementes começavam a perder a capacidade germinativa, os animais alimentados também tinham problemas de fecundidade e de aborto e outras doenças, e vários agricultores foram pedir ao Rudolf Steiner que lhes explicasse o que é que tinham a fazer. E durante algum tempo, não sei se há alguns anos, ou 2 ou 3 anos, o Steiner não tinha tempo e tal, ele já estava doente, ele morreu pouco tempo depois, um ano mais ou menos, nem tanto, depois de 6 meses, acho, depois de dar o curso agrícola em junho de 2024. E então lá se deu um dia a ir a fazer estas palestras e pronto, a sua proposta foi recusar completamente produtos químicos. Na altura praticamente ainda não havia pesticidas, que foi um pouco na sequência da Segunda Guerra Mundial, também com reciclagem de uma série de produtos que foram desenvolvidos para a guerra, como os herbicidas, tiravam as folhas às plantas lá na guerra para não se esconderem. E então, portanto, a ideia dele foi realmente desenvolver um conceito de agricultura que tinha apenas recurso sobretudo aos fatores de produção disponíveis na região e podiam ser fabricados pelos próprios agricultores. Portanto, é uma autonomia enorme dos agricultores de não ficarem dependentes de comprarem fertilizantes ou outros fatores de produção externos. E talvez também seja uma das razões porque esta agricultura é tão, digamos, denegrida, porque pouca gente faz dinheiro com ela, quer dizer, fazem os agricultores, mas os vendedores de fatores de produção não lucram muito com isso. Portanto, era isso um pouco que eu queria dizer, portanto, agradecer o sério tratamento que o António Mantas deu a este método agrícola, e tenho aqui, eu não tenho tanto a palavra para falar de improviso, tomei aqui umas notas, se dão-me licença, vou uma nota aqui de algumas diferenças. Portanto, eu notei que de facto, os 100 anos do curso agrícola foi referido pelo António Mantas, na página 13, página 19 fala precisamente deste curso agrícola, página 21 fala também um pouco do Rudolf Steiner, da página 28 à 40, que também é são 12 páginas, resume um pouco todo este impulso da biodinâmica no curso, no curso e não só. As minhas notas, quer dizer, eu custa tentar-te a criticar, mas é claro que sobressaio sempre os pontos negativos. Eu vou-te aqui dar umas sugestões, talvez para a próxima edição. Por exemplo, quando referes o DOC do FIBL, que é uma
uns ensaios que são feitos já há 46 anos já, no Instituto Europeu de Investigação em Agricultura Biológica, que fica na Suíça, mas tem filiais em França, na Inglaterra e outros países europeus. Portanto, fazem um ensaio há 46 anos de comparação dos resultados. Portanto, aquilo é feito com rigor científico, com várias duplicações e várias parcelas. Portanto, dos resultados do método convencional, do método biológico e biodinâmico. E tu referes aqui que realmente o biológico tem melhores resultados, mas eu, Ricardo, fui ver as conclusões do estudo do DOC e diz exatamente isto. Quer dizer, não é contraditório, mas sublinhando um aspecto que é importante, que é, de modo geral, pode dizer-se que os sistemas orgânicos apresentam rendimento inferior aos sistemas convencionais, mas também exigem um uso muito menor de fertilizantes e pesticidas. O consumo de energia, por exemplo, energia necessária aos tratores, a utilização de energia para a produção de fertilizantes, também é menor. Além disso, o sistema biodinâmico não só tem um efeito menos prejudicial sobre o clima, mas também apresenta a mais elevada qualidade de solo em vários parâmetros. Portanto, a qualidade de solo, no meu ponto de vista, sou suspeito, porque sou fã da biodinâmica, é um pouco o nosso seguro para o futuro. Com o solo bom e rico e fértil, nós temos uma garantia de ter uma agricultura verdadeiramente sustentável. Se o solo for empobrecendo, chega a uma altura que realmente não há futuro. Portanto, o mais importante é isso. Antes de mais, eu queria dizer que realmente este livro, eu acho que isto veio um pouco do teu dicionário, do método rigoroso, exaustivo e completo. Para mim, isto é quase um dicionário de agricultura biológica. Não é bem um dicionário, mas é um tratado, é um compêndio. É um livro que devia ser obrigatório em todas as escolas, principalmente agrícolas, porque realmente, eu agora trabalho num Colab. O Colab é uma nova instituição de investigação. Antes havia as universidades e os institutos de investigação, as universidades faziam também ensino, os institutos eram mais para a investigação, e agora uma nova figura que é o Colab, Laboratórios Colaborativos. São estruturas associativas que congregam universidades, escolas superiores, institutos, empresas, associações. Eles chamam aquilo investigação aplicada. Pronto, e no meu Colab chama-se Food for Sustainability, comida para a sustentabilidade. Portanto, investigam-se métodos para aconselhar os agricultores a ter uma agricultura mais sustentável, com mais futuro. E, por exemplo, são 30, 10 licenciados, 10 com mestrado, 10 com doutoramento, e eu, que só tenho o 12º ano, mas tenho o mérito de ter trabalhado 20 anos na AgroBio, na sequência do qual fiquei com um diploma do Ministério da Agricultura, técnico de Agricultura Biológica, e anteriormente ter feito em França um curso de especialização em biodinâmica na escola de Beaujeu, Malval, com muitos reputados pioneiros da agricultura biológica em França, e agora já não sei onde é que eu ia chegar, mas O livro devia ser obrigatório. o livro diz, o que eu queria dizer é que nesse Colab tem uma série de agrónomos e biólogos e uma série de coisas, e a maior parte deles não sabe nada disto. E hoje estão a desenvolver essa questão da agricultura sustentável, é uma coisa, quer dizer, cada um não está bem definido, cada um diz o que entende sobre esta matéria, como também a agricultura regenerativa e outras novidades que aparecem por aí, que eu acho que, pronto, não é que fazem sombra a agricultura biológica, mas é pena realmente ignorar o trabalho que está aqui, de 100 anos, com um monte de, digamos, de militância e de evolução e de filósofos abnegados que contribuem para o bem da humanidade e passam por cima disto. Acho que isto devia ser obrigatório, pelo menos na formação agrícola. Mas isto é uma parte que me lembrei, realmente estive a ver o programa do governo que saiu agora, nenhuma palavra sobre a agricultura biológica. Não sei se vocês receberam um outro. Já está decidido? Não, está decidido antes. Já está feito. Portanto, eu tenho que continuar tudo para frente. Pronto, ainda bem. Tive uma boa notícia, que portanto, recebi um WhatsApp do Presidente da AgroBio, já não sei se receberam, a referir isso, que realmente o governo não tinha
não tem nada sobre a agricultura biológica, mas há uma novidade que é as novas científicas, que já temos 30% da superfície agrícola útil em Portugal em agricultura biológica. Portanto, já ultrapassámos muito os objetivos europeus. Eu imagino que neste momento somos o país da Europa com maior porcentagem de agricultura biológica, não será? Não sei. Será mais que nós, só o Sudão, Efetivo. Pronto, há um aspecto que pronto, é um bocadinho pena, mas eu não vou. As fotografias são um bocadinho pequeninas, há umas que têm de ser vistas à luta, mas pronto. Quer dizer, uma coisa sobre isso? Sim, eu fiz as fotografias, isto imprimir isto a cores, é um bocadinho pesado, e portanto está a preto e branco, mas depois há um site que está indicado no livro, mas é www.raizesab.com, onde estão as fotografias a cores, as possíveis a cores, porque muitas não havia cor, mas tem as fotografias a cores e tem mais algumas histórias e algum complemento ao livro. Pois. Agora aqui uma imagem, onde está o professor Jorge Paiva, que não refere pelo nome dele, merece. Sem dúvida. É? Sem dúvida. Há uma fotografia onde está o professor Jorge Paiva e o Clodober e mais não sei quem. Não está na legenda, mas no site. Mas o site tem legenda. Pronto. Portanto, esse site vai servir para pôr lá